Hoje eu vim contar para vocês como a lei da atração me fez crescer no YouTube enquanto eu me arrumo e vou falando aqui com vocês. Quem me acompanha desde o começo sabe que eu cresci rápido no YouTube, na época que eu comecei a falar de cabelo, maquiagem. Hoje a gente fala aqui de expansão da consciência, evolução, do quanto o nosso emocional molda a nossa saúde e a nossa realidade. Esse é o meu compromisso hoje aqui com vocês, trazer esse conhecimento para expandir a consciência de vocês, que vocês também consigam co-criar na vida de vocês. Gente, quem me acompanha aí do comecinho lembra que eu não gostava de usar o cabelo cacheado. Hoje em dia eu tô amando, eu durmo com esse modelador de cachos natural, para não usar calor, secador, babyliss no cabelo. Finalizo com um olhinho da Amende. Esse daqui ele tem mirra, argan, cálamo. Eu gosto bastante dele. Vocês vão ver que vai melhorar esse cabelo, não vai ficar maísa desse jeito, não. Os cachos vão soltar e eu tenho gostado bastante de usar ele. Então, quem também já acompanhava o conteúdo de cabelo aí, gente, agora vocês estão vendo o que hoje eu tenho feito no meu cabelo, que eu tenho gostado de fazer. Antes eu fazia sempre progressiva, não gostava dele com nenhuma ondinha. E o meu canal, inclusive, cresceu com esse assunto, dando dica de cabelo e maquiagem aqui para vocês no YouTube, quando eu ainda era apenas uma adolescente, morando bem no interior do estado de São Paulo, numa cidade com poucos habitantes. Eu não tinha contato, eu não tinha network, digamos assim, para me ajudar a crescer. Eu fazia tudo sozinha e eu editava, inclusive, num notebook que era bem velhinho e ele travava bastante. Às vezes eu passava madrugada editando vídeo porque ele travava bastante. Pouco tempo depois de criar o meu canal no YouTube foi que eu conheci a lei da atração, gente. A lei da atração foi popularizada pelo livro Segredo, onde a Rhonda Byrne, que é a autora, ela diz sobre a lei que rege tudo, que é sobre como os nossos pensamentos influenciam a nossa realidade. E eu sei que a princípio, quando a gente ouve falar isso, parece ser uma coisa muito mágica, mas isso é pura ciência e o meu trabalho aqui é exatamente desmistificar isso para vocês. Porque quando você persegue um objetivo, algo que você deseja, com a sensação de que aquilo está distante ou impossível, o teu cérebro já entende que aquilo, que você não vai nem ter disposição para fazer aquilo, para se mover na direção daquilo, porque está muito distante, difícil, é impossível. E o nosso cérebro ele foi programado para sobreviver, para economizar energia. Então, para tudo que você quer alcançar na sua vida, primeiro você tem que ajustar a sua mentalidade, que é a forma como você enxerga aquilo. E na época, quando eu decidi criar um canal no YouTube, eu tinha muita vontade de me expressar, de gravar os vídeos, mas eu achava que era muito difícil. Será mesmo que eu ia ter chance? Será que ia dar certo? Eu ficava nesses questionamentos. E quando eu conheci a lei da atração, eu fui entendendo a importância de moldar os nossos pensamentos. Aí foi que tudo mudou e o meu canal cresceu rápido e as coisas foram se movimentando muito rápido para mim. E eu fui muito feliz naquela época, todos os sonhos que eu queria realizar naquela época foram realizados. E eu me afastei da internet para me aprofundar nas minhas formações e para voltar para cá, para trazer um conteúdo ainda mais transformador para vocês, né? Então, nessa época, as coisas que eu mudei ali foi, primeiro, identificar. Eu queria muito aquilo, eu queria o canal no YouTube, eu queria o reconhecimento dos inscritos, queria monetizar o meu canal, queria contrato com marca, mas quando eu olhei para dentro e pensei, tá bom, Bruna, mas você acha que é possível? Aí que vem a questão, porque muitas coisas que você quer, você não acredita que é possível, e é por isso que não vem para a sua vida. Então eu tive que olhar para dentro com muita honestidade, me perguntar isso, e trabalhar nisso,
Por que que eu não acreditava que seria possível? Por que que eu não acreditava que poderia ser fácil, leve, mais rápido do que eu imaginava? Aí eu tive que silenciar essa voz que me dizia que não seria possível. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente molda o nosso olhar, as nossas crenças, se a gente já tem crenças enraizadas desde criança? Toda crença, gente, nasce por comprovação e por repetição. Então, quando você é criança, você cresce ouvindo sua família falando que relacionamento sempre dá dor de cabeça, que ninguém presta, não sei o quê. Você vai crescer com isso enraizado dentro de você. Por quê? Eles repetiram essa informação e porque teve uma comprovação, ou seja, você viu aquilo acontecendo de alguma forma em algum relacionamento ali da sua família que te comprovou, que te mostrou, falou, ó, isso aqui então é verdade. Essa informação eu tenho que guardar porque isso vai me ajudar a sobreviver, porque a partir disso eu crio um mecanismo de proteção. E isso acontece com tudo, inclusive com as coisas que a gente quer atrair, manifestar, viver, as realizações, porque muitas vezes os nossos cuidadores, né, as pessoas que nos criaram, elas cresceram com crenças de que dinheiro é difícil, de que os sonhos são difíceis de se realizar, de que não adianta nem sonhar porque não vai realizar, sabe? Essas coisas assim que vão limitando o nosso potencial e nossa capacidade de expressão perante a vida. Isso acontece, né, gente? Todo mundo tem crença limitante em algum nível e isso vai sendo passado ali durante a criação. E a questão é você olhar para isso e começar a promover uma repetição e uma comprovação intencional contrária a essa informação que está te bloqueando. Então, como para mim na época era difícil, né, me ver assim conquistando isso facilmente, eu tive que repetir a informação na minha mente contrária. Então, eu ficava falando para mim mesma: eu já tenho 100 mil inscritos, eu já ganhei a plaquinha do YouTube, imaginando a plaquinha chegando em casa, onde eu ia colocar a plaquinha, como que eu ia fazer o vídeo mostrando a placa, e tem esse vídeo aqui no canal para vocês, inclusive. Eu já ficava mentalizando isso. E como que eu trazia essa comprovação contrária? Eu olhava outros casos de meninas que na época falavam também de cabelo e maquiagem, que eu me inspirava e que elas tinham ali um público, tinha seguidoras que interagiam com elas, e eu trabalhava na seguinte repetição: se é possível para elas, é possível para mim. Aqui, ó, é possível, tô vendo que é possível e eu também consigo. Então, eu trazia aquela comprovação visual, né? É possível, olha só, alguém conseguiu, então eu também consigo. E quando você vai trabalhando a sua mente dessa forma, você está criando a crença contrária a isso. Então, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a reforçar essas crenças dentro de mim, de que era possível, de que eu era capaz, de que se era possível para outra pessoa também era possível para mim. Isso ajuda a gente a sair do papel de vitimismo, onde a gente fica falando assim, mas para o outro tudo dá certo, para mim nada dá. Então isso é muito importante porque muda a tua percepção sobre si mesmo e sobre o mundo. A repetição e a comprovação de informações muda tudo. E é o que faz com que a gente manifeste ou não alguma realidade. E aí, nessa época, quando você define aquilo que você deseja, então eu defini que eu realmente queria o canal, eu queria ter essa visibilidade e alinhei a minha frequência vibracional. Então eu já mostrei para o meu corpo como seria sentir aquilo, como seria sentir ter aquele público, ter aquele reconhecimento, ter o canal grande. Então eu fiz um desenho da placa de 100 mil inscritos e guardei com aquela sensação de que já era minha, sabe? Nossa, gente, eu fiz tanta coisa. Eu gravava os vídeos já imaginando, falando para inúmeras pessoas. Eu focava na sensação de gratidão, de poder ajudar pelo menos uma pessoa que estivesse me assistindo ali. Então, tudo isso são recursos, estímulos para alinhar a tua vibração àquilo que você deseja viver. E aí os caminhos foram aparecendo. E aí a gente entra no terceiro passo da lei da atração também, que é você soltar e se preparar para a ação inspirada. Porque aí, a partir do momento que eu decidi, que eu comecei a vibrar de maneira alinhada, tudo começou a se movimentar. Então,
eu saí do meu trabalho na época que eu fazia estágio, na minha adolescência. Eu entrei de cabeça no YouTube, as ideias começaram a vir e eu comecei a fazer essas ideias saírem do papel. Então comecei a gravar e dar o meu melhor ali, curtir o processo daquilo, porque quando a gente faz algo curtindo o processo daquilo, a gente está fazendo com a frequência alinhada. Então eu editava os vídeos, fazia tudo com essa sensação de eu já sou uma youtuber grande, eu já sou reconhecida, né? E aí as coisas foram crescendo, os contratos foram aparecendo, eu monetizei o meu canal e aí os inscritos foram chegando, até que eu de fato conquistei 100 mil inscritos, depois foi crescendo muito rápido, chegou a 200, 300 mil inscritos, e aí chegou o momento em que eu decidi me afastar da internet, porque eu precisava me aprofundar em todo esse conhecimento que vocês estão tendo acesso agora, né? Eu fui para parte da terapia integrativa, também finalizei minha graduação em fisioterapia, me aprofundei nessa parte porque eu queria entender a relação das nossas emoções com a nossa realidade, os nossos sintomas. E isso foi muito importante para eu poder voltar para a internet, expandindo e transbordando esse conhecimento com vocês. Então, nesse tempo eu senti muita falta de voltar para o YouTube, de falar com vocês, mas eu estava passando por um processo de transformação interna mesmo, profunda. E se você tem um canal no YouTube ou você criou agora e você também quer crescer usando a lei da atração, você precisa primeiro definir o que você quer. Você quer ser conhecido em qual nicho? Como que você quer se sentir? Quantos inscritos você quer ter? Coloca isso de uma forma mais tangível para sua mente. Coloca um número de seguidores para você visualizar. Começa a gravar e postar como se você já fosse grande, como se você já estivesse falando com inúmeras pessoas, imaginando esse vídeo, esse conteúdo chegando para mais pessoas. Inclusive, é uma prática que agora voltou a fazer sentido para mim, porque eu estou retornando para a internet, eu estou voltando com mais consistência, com mais presença aqui para o YouTube. E muita gente confunde a questão da lei da atração com a falta de ação. E não é sobre isso. Tudo que a gente quer manifestar, criar, materializar no plano físico, a gente vai ter que ter alguma ação. Porém, a lei da atração, o processo de alinhar a tua mente, tuas emoções, é exatamente para que o corpo se alinhe também, para que as suas emoções sejam mais alinhadas, tragam resultados, porque você está fazendo de um local mais alinhado, de uma vibração mais alinhada. E isso é que faz total diferença. Então, quando eu comecei o canal, eu não sabia com qual vídeo eu iria estourar, qual vídeo traria mais visualização, mas quando eu fui vibrando nessa sensação de já ter, de já ser, né, de já sentir tudo aquilo que eu queria antes mesmo de ver na minha frente, as ideias começam a aparecer, os caminhos começam a se abrir. E foi o que aconteceu comigo. Começou a vir muita ideia que gerou vídeos aí de milhões de visualizações, me trouxe muitos inscritos, muitas inscritas, e as ideias foram vindo, né? Porque quando você entra no terceiro passo, você recebe a ação inspirada, ou seja, o teu subconsciente vai trilhando novos caminhos que favorecem a realização daquilo quando você muda os teus pensamentos e emoções. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando vem o desejo de uma ação inesperada, né, uma ideia, você tem que seguir aquilo e fazer dando o seu melhor naquele momento. Porque foi isso que levou à materialização. Então, quando você já vibra na frequência de ter, os caminhos se abrem, as ideias surgem, porque a partir dali o teu cérebro não está mais trabalhando na vibração de falta, ele está trabalhando na vibração de quem já tem. E para quem já tem, é possível acessar as ideias que trazem aquilo, mas para quem se sente distante dessa realização, você não consegue atingir ali as ideias, os caminhos que vão te trazer essa realização, porque está na zona
impossível do teu cérebro, né? Então ele acaba não desbravando esses caminhos neurais. E isso tem total relação com o que a neurociência já comprovou, que é o nosso sistema ativador reticular. A gente tem um sistema de filtro interno. Então, quanto mais você estimula certos pensamentos e emoções, mais o seu foco capta sentimentos e emoções semelhantes àquilo. Então, se você repete que seu canal vai crescer, que seu canal já tem 100 mil inscritos, que você já tem isso, já tem aquilo, você vai começar a trazer o teu foco, mesmo que de maneira inconsciente, para observar mais informações que ressoam com aquilo. Então, ideias, caminhos, oportunidades que te levam àquilo. E quando você fica repetindo que é difícil, é impossível e tudo mais, é a mesma coisa. O teu cérebro vai reconhecer mais informações que comprovem essa crença. Então, sim, gente, lei da atração é real. A neurociência traz pilares que embasam muito bem como isso funciona. Inclusive, o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Quando a gente imagina algo com emoção, pensa com emoção naquilo, a gente ativa as mesmas áreas cerebrais do que, de fato, se tivesse vivendo aquilo. Então, treinar a mente, o corpo e as emoções, alinhar tudo isso é o que faz com que a sua vida flua, com que você manifeste aquilo que você deseja. E foi dessa forma que eu usei a lei da atração para crescer o meu canal no YouTube. E se você quer saber mais sobre a minha experiência com a lei da atração, eu já usei esse princípio, essa filosofia de vida para atrair muitas coisas na minha vida. Eu posso contar mais aqui para vocês. Me contem também se vocês já atraíram conscientemente alguma coisa. Eu estou muito curiosa para saber. Quero muito que a gente tenha esse contato mais próximo, que a gente troque experiências. Quero saber em que nível da manifestação consciente vocês estão. E me sigam também no Instagram, que é bruna.zay, se você quiser se aprofundar nesse assunto e se sentir mais perto de mim. E me acompanhem por lá, porque em breve vai sair uma novidade para que você mantenha a sua frequência elevada e aprenda a manifestar de forma consciente. Porque lembrem-se que a cascata que a neurociência comprova de que pensamentos levam a emoções, emoções geram ações e ações geram resultados, é comprovado. Então, quando você manifesta, quando a gente fala de manifestar, é porque você já está criando a sua realidade através dessa cascata o tempo todo. Porque o resultado ele tem início lá no pensamento. Então, quando a gente fala de manifestar de forma consciente, é porque quando você não está consciente disso tudo que está acontecendo na sua vida, você não tem o poder de moldar os seus pensamentos e emoções para que os resultados, né, e as ações sejam alinhadas. Mas quando você tem consciência e você atua lá no início da cascata, na mentalidade, nas emoções, você desbloqueia o restante, que são as ações e os resultados. Se esse vídeo foi útil para você, já comenta aqui. Comenta também se você tem um canal no YouTube ou se você está criando, eu quero saber. E é isso. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo e fiquem bem.